Realmente, dependendo do contexto, até que pode ter jogo. Salve, salve, meus analistas! Show! O Luca aqui mais uma vez, e esse é um vídeo que eu sempre quis fazer, juntando um pouco dos versos de Chainsaw Man e de Jujutsu, mas sem toda aquela extrapolação que a galera tende a fazer quando compara, sei lá, tipo Naruto e Goku, tá ligado? Então essa é uma batalha que eu acho que seria sensacional de se assistir se formos levar em conta os universos compartilhados, onde contratos com demônios seriam uma extensão do uso da energia amaldiçoada, como se fosse uma espécie de votos vinculativos do mundo de Jujutsu. Sabemos que o Toji é absurdo e possui um arsenal realmente interessante, mas ele seria capaz de derrotar a Makima num X1 franco, e é isso que a gente vai analisar por aqui hoje. Então, já manda esse vídeo para aquele seu amigo fanboyzaço do Toji que iria espumar de raiva só de ver ele perdendo. Lembrando que essa é para ser uma análise acima de tudo divertida e que não existe uma verdade absoluta para essa batalha, né? Obviamente. Ela depende de inúmeras variáveis e aqui nós estaremos colocando em um contexto útil para que tudo seja interessante e ao mesmo tempo divertido de se ver, né? Então, desliga o cérebro e relaxa aí e vem com a gente, meu bom. E é o de sempre, né, rapaziada? Se inscreve aí no canal, se você for novo por aqui, deixa o seu like para apoiar o conteúdo e veja aí o preço para se tornar membro. Te garanto que é mais barato que um cafezito. Apenas R$ 1,99. E você ganha diversos tipos de conteúdo como esse, exclusivos e antecipadamente. Dito isso, bora pro vídeo e vamos começar explicando o contexto disso tudo. O contexto para esse confronto seria uma Tóquio neutra, em que Fushiguro seria o cidadão japonês comum, ou seja, ele estaria sim dentro do alcance do contrato da imortalidade da Makima. Apenas para lembrar, a Makima é o demônio do controle e ela tem um contrato com o primeiro-ministro do Japão, onde sempre que ela receber qualquer tipo de dano, os mesmos seriam repassados aos civis japoneses em forma de acidentes. E como já estabelecemos aqui no começo do vídeo, pactos com demônios de Chainsaw Man contabilizariam como uma forma de voto vinculativo, ou seja, estaria dentro do sistema de energia amaldiçoada de Jujutsu. Agora, vamos ser sensatos por aqui. Em um X1 franco, Toji nunca teria chances contra a Makima, muito por conta da diferença absurda de velocidade de ambos os versos e também do tempo de reação. Makima é uma personagem que deu dentro com o Pochita transformado e também superou em muito velocidade de seres como a própria Quan Chi, que tem feitos de altamente hipersônica no mínimo. Então não, o Toji frente a frente com a Makima em uma situação improvisada não teria chance alguma. Por isso, o ideal do nosso contexto agora seria de analisarmos em uma pauta de velocidade de ambos os universos equalizada, ou seja, Toji e Makima tendo velocidades minimamente equivalentes só para não ter essa diferença absurda de cálculo, beleza? E é claro, Makima seria tratada como uma maldição de nível bem especial, diga-se de passagem. Então sim, as armas do Toji funcionariam direitinho contra ela. Mas então, se o Toji fosse pago pela segurança pública para eliminar Makima, ele teria alguma chance? E agora sim a gente vai para a análise a fundo. Toji é um mercenário que possui um amplo arsenal e sempre tem um plano a seu favor, como vemos contra Satoru Gojo. Um homem preparado realmente não deve temer ninguém. Toji normalmente utiliza seu conhecimento acerca do oponente para preparar armadilhas e utilizar o meio externo para ganhar vantagem contra seu inimigo. Contra Gojo, ele foi capaz de elaborar toda uma jogada utilizando a recompensa da cabeça da Manai para atrair outros mercenários e também o próprio culto da estrela de plasma. Tudo isso foi calculado no intuito de cansar Gojo ao ponto de fazê-lo se descuidar e abaixar a bola. Para executar a parte prática de seu plano, Toji poderia utilizar a lâmina invertida e outra espada de Toji chamada de Shakunkoto, que possui a capacidade de ignorar a durabilidade e atacar diretamente a alma do adversário. Essa habilidade da Shakunkoto pode ser muito útil em demônios como a Makima, mas ainda assim nós não teríamos muitas garantias de que seria capaz de bater de frente com o contrato do primeiro-ministro do Japão, e também tem toda a problemática da questão da alma, que a gente não sabe como funciona direito no universo de Chainsaw Man. Até existe a parte da reencarnação, como vimos no caso da Nayuta, mas essa parte vai ficar de lado. Então, sim, vamos ficar apenas com a lâmina invertida mesmo, mas vamos adicionar também a corrente de 1000 milhas, a qual possui a habilidade de aumentar o comprimento de maneira indeterminada, conforme a outra ponta de suas extremidades fica oculta, que no caso estaria escondida dentro de seu inventário amaldiçoado, da mesma maneira que foi contra Satoru Gojo. Então, temos aqui um Toji com a lâmina invertida que é capaz de anular técnicas amaldiçoadas que ela entrar em contato. Isso somado à corrente especial que aumentaria consideravelmente seu alcance de ataque e também o inventário amaldiçoado. Basicamente, esse seria todo o arsenal de Toji nesse confronto. Agora, a preparação de informações, pois como vimos, o Toji não é um tolo e nesse caso ele seria contratado para eliminar a Makima. A melhor escolha para ele seria de procurar o máximo de informações possíveis com antigos colegas de grupos ou membros de segurança pública. O ideal seria ele trocar uma ideia com o Kishibe e assim ele poderia descobrir sobre a telecinese da Makima, os contratos acumulativos que ela poderia ter e ir fazendo com a sua passiva por ser o demônio do controle, e também uma das suas habilidades mais roubadas, que é o de poder ver a distâncias indeterminadas utilizando de formas de vida baixa como ratos e pombos. Esse é um detalhe absurdamente importante que ele deveria ter para derrotar a Makima, já que do contrário, todo elemento surpresa de Toji poderia ir pro ralo. Mas, sabendo disso, ele poderia sim se disfarçar de civil,
ou pegar rotas diferentes que evitassem ele ser visto por esse tipo de animal. Realmente não seria nada impossível de se lidar uma vez que se tem conhecimento do assunto, mas para isso ele precisaria desse conhecimento. E bom, agora vamos para a parte do confronto direto. Começando agora com uma máquina sem seus vários contratos e levando em conta apenas as suas habilidades inatas e o contrato da imortalidade básico que ela possui, Toji teria que ir com a mesma forma que ele começou com o Satoru Gojo, mas ele não poderia dar mole. A percepção da máquina simplesmente não pode ser subestimada. Essa desgraça é capaz de ver a muitos quilômetros de distância, além de ser uma rastreadora absurda. Ela literalmente foi capaz de encontrar Reze em um beco no meio do nada usando os ratos, além de ser capaz de ver os ataques do demônio das armas a longas distâncias, utilizando os pássaros da região. Também tem toda a questão de ela ter achado o Pochita através da questão dos zumbis e pelo barulho da serra elétrica. Então não é apenas visão, mas também a audição. Pegar a máquina de surpresa evitando todas as variáveis que pudessem a fazer ver ele chegando seria essencial. E só então ele atacaria. Não com sua espada que danifica a alma, mas sim com a lâmina invertida para causar danos garantidamente que não seriam redirecionados pelo contrato. Já que no caso em que estamos analisando, os contratos seriam equivalentes a uma forma de energia amaldiçoada e ele poderia sim encerrar a luta perfurando ela em algum órgão vital ou decapitando, mas caso ela o perceba de repente ou consiga se proteger minimamente, a luta continuaria. Já com ferimentos medianos para graves, a máquina teria que se garantir com os bangs ou com algum dos seus contratos de ataque. Porém, não sabemos se os contratos dela continuariam a ser eficazes uma vez que ela fosse atingida pela lâmina. De todo modo, nós não estamos levando isso em consideração, já que aqui ela não teria seus subordinados nem outros seres manipulados. Então, ela teria que usar seus principais poderes de demônio como a telecinese, levitação e as correntes de controle e tudo mais. Sendo assim, ela teria que acertar algo no Toji, o que devido à velocidade equivalente não seria muito fácil. Ainda mais considerando que o ferimento inicial causado por ele poderia sim afetar a cadência e precisão dos disparos dela. Devemos considerar que ela é proficiente também em artes marciais, mas que isso certamente não faria diferença, pois o oponente em questão possui o mesmo nível de combate marcial, se não superior a ela. Então, em resumo, se tirarmos todas as vantagens da máquina nesse cenário, mais preparo do Toji e ataque surpresa, sim, o Toji teria a chance de eliminar a Ruivinha do controle. Porém, a gente está falando de uma personagem que nunca atua sozinha. E agora vamos falar de como isso seria de fato na realidade. Mesmo com todas as variáveis a seu favor, Toji teria que prever que a máquina nunca está sozinha. Ela em seu ápice ficaria lado a lado com todos os híbridos que ela controla, mais um exército de zumbis a seu favor. Some isso também com um contrato múltiplo que ela possui com o demônio das punições, cobra e anjo, e você teria aí várias variáveis diferentes. Tanto uma questão de praticamente morte instantânea pela punição, ou uma aparição instantânea de uma cobra gigante, ou até mesmo a questão das muitas armas que ela poderia usar utilizando o pacto com o anjo. Tudo isso é imprevisível para o Toji. Ele poderia ter um certo conhecimento prévio, mas nada que ele pudesse fazer para evitar isso tudo. A única chance verdadeira do Toji seria uma eliminação de insta-kill com a lâmina invertida, mas isso tendo muito tempo de preparo e uma velocidade aumentada o suficiente para não ser morto e nem percebido por nenhum dos outros seres manipulados pela máquina, tanto zumbis quanto híbridos. Do contrário, ele nunca conseguiria vencer ela. Resultado. O resultado final seria a máquina com baixa dificuldade, mesmo tendo sua imortalidade parcialmente anulada pela lâmina invertida, ela ainda assim tem milhares de seres a seu controle em seu arcabouço. Seres esses que o Toji provavelmente não conseguiria antecipar nem mesmo conversando com a segurança pública. E qualquer mínima falha do plano do Toji poderia resultar em uma eliminação pelo Bang ou pela telecinese, pois sua durabilidade nesse caso não seria o suficiente para tancar, e ele também não possui nenhuma regeneração alta o suficiente para dar a ele uma resistência maior e continuar a luta. Além disso, também temos alguns pontos fora da curva. Por exemplo, se formos levar em conta que a máquina descobre acerca da investigação do Toji de alguma forma, ela poderia simplesmente pegar o nome do Toji e ir para um monte super alto, juntamente de uma cobaia, e assim poderia utilizar sua técnica do ritual para literalmente esmagar o Toji usando seu nome e um sacrifício. Simples assim. Ela poderia fazer a mesma coisa em caso de uma fuga, tanto por parte dela ou pela parte do Toji. Nada impediria ela de fugir do confronto usando um teletransporte, utilizando os ratos ou a própria Prince. No caso do Toji fugindo, ela ainda precisaria achar o nome dele. Mais cedo da segurança pública, isso realmente não viria a ser um desafio tão grande. Enfim, Máquina sempre teria a mão maior nisso tudo, e o Toji, mesmo com todas as diversas vantagens aqui apresentadas, não teria muito o que fazer pelas inúmeras variáveis e imprevistos que ele teria que lidar. Qualquer mínimo erro seria morte. E é uma pena que a gente nunca viu o Toji em seu auge. Talvez com mais dados ele até tivesse mais chances contra oponentes desse nível, mas como nós nunca vimos nada disso, não dá pra afirmar que ele realmente fosse muito mais forte do que seu ponto atual. Enfim, espero que tenham gostado do assunto. Pretendo sim trazer mais vídeos por aqui, mas saibam que eu só adotei esse tipo de conteúdo porque eu realmente estou de férias e precisava de algo mais simples, pelo menos agora no começo do ano. Beleza? Então ajuda aí com o like, compartilha para aqueles fanboys raivosos de Jujutsu passarem mal, espumarem. E é isso aí.
aí. Tem aí o Twitter, onde eu faço as coisas mais divulgatórias do canal e tamo junto. Falou, valeu e tchau!